de Deus para nós nessa manhã. Pai, abençoamos teu filho, que vai ter a missão agora de nos transmitir a tua palavra, que haja liberdade no coração do Cláudio para fluir naquilo que o Espírito Santo já segredou ao seu coração, e que ele possa liberar plenamente. Quanto a nós, que todo espírito contrário à tua palavra seja repreendido, para que os nossos corações se tornem solos férteis para receber essa semente poderosíssima da tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Assim como Corina, também estou tremendo aqui, nervoso. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento, mais uma vez. E abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, 43. Eu vou ler o verso 18 e 19, que fala o seguinte: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Amém? Poder sentar os irmãos. O livro de Isaías, ele é importantíssimo, né? Ele fala sobre a restauração do povo de Israel, devido ao sofrimento que eles viveram de longos anos, por causa do cativeiro na Babilônia. Um tempo onde o povo estava totalmente sem esperança alguma. Não havia esperança. E mesmo ele ouvindo dos profetas que depois de 70 anos aquela situação teria fim, mesmo assim eles continuavam sem nenhuma expectativa, sem nenhum anseio de futuro, sem pensar nisso. O sofrimento no período do cativeiro, ele foi tão grande que Deus precisou mandar profetas e intervir na situação para reanimá-los. E aí Isaías foi um desses homens. A partir do capítulo 40, o profeta, ele em seu livro, ele vem trazendo uma mensagem de consolo, uma mensagem de encorajamento àquele povo. A Babilônia, que era a maior potência naquela época, um reino poderoso, Deus iria levantar um outro povo para destruir a Babilônia, para que através dessa guerra o povo israelita pudesse sair do cativeiro, sair daquela situação terrível. E aí, quando chega no capítulo 43, que nós lemos agora, Deus traz uma palavra forte para o povo: não vos lembreis de coisas passadas. Então é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa manhã. Não fique no passado. Não fique no passado. Deus está fazendo coisas novas. Deus está dizendo para aquele povo para que não se prendesse aquilo que tinha já acontecido, porque não tinha como fazer mais nada. Aquele povo estava pensando e olhando para invasões sofridas, para os ataques e todos os sofrimentos que eles presenciaram. E por isso ficaram sem esperança alguma, que é natural isso. Eles guardavam em suas mentes Obrigado, meu líder. Eles guardavam em suas mentes as tragédias, as derrotas, as mortes de pessoas queridas. Porém, do outro lado estava Deus dizendo assim: não fiquem presos a isso. Pensem
em coisas novas. O Senhor está trazendo para ele de novo a esperança. Eu quero fazer aqui um parênteses rapidinho com vocês aqui. Amados, eu creio num Deus que fala. Eu creio num Deus que fala a seu povo. Eu creio num Deus que traz revelações daquilo que está no seu interior, que você não falou com ninguém, Ele vem e usa alguém para falar contigo. Então, nessa manhã, eu tenho convicção de que Deus vai falar para muita gente aqui, igual tem falado comigo. Vai trazer para você uma liberdade de prisões antiga. Vai trazer você para a luz, que você está na escuridão do passado. Essa a missão dessa mensagem nessa manhã, é tirar você de um passado de sofrimento, de dor, e trazer e levar você para um lugar de esperança. Quem crê nisso, querido? Essa palavra dessa manhã é para você. No decorrer da história, Deus sempre vem e fala com o seu povo. Ele enviou profetas, e nesse tempo de cativeiro, Isaías foi o profeta enviado para falar para eles, eu vou repetir mais uma vez: não vivam no passado, olhem para o futuro, porque o Senhor está fazendo coisas boas. Isaías é um profeta messiânico, ele está tratando do arrependimento de Israel e da restauração dos últimos dias. Isso quer dizer que aquele período longo de sofrimento estava acabando, estava chegando ao fim. O profeta, e aí no texto que nós lemos, ele destaca que Israel deveria manter os seus olhos agora fixos no presente e pensando agora no futuro, e não viver lá atrás, e não viver no passado. Esse povo que estava lembrando de situações difíceis, no qual eles vaguearam no deserto da vida, o Senhor está levando agora a pensar numa restauração. Eles, a partir de agora, começam a ver, a vislumbrar a possibilidade de uma purificação. Eles entendem a partir de agora que a esperança que havia sido colocada no coração deles lá atrás, que estava morrendo, estava voltando a tomar corpo, estava voltando a ter vida, porque estava chegando o fim do cativeiro. Irmãos, está chegando o fim do sofrimento. Está chegando o fim da desesperança. Está chegando o fim da dor. Então não há necessidade de você ficar se lamentando por aquilo que já passou. Assim como o povo que foi resgatado do passado, da escravidão do Egito, o Senhor também, Ele quer tirar você do lugar que você está de dor e te levar para uma Canaã prometida, onde há paz, onde há restauração, onde há vida. Então pega essa palavra. Deus está profetizando que com a mesma força que Ele tirou o povo que estava no cativeiro, no exílio, onde eles perderam coisas materiais, onde eles perderam pessoas, com a mesma força, Ele vai tirar você desta posição que você está hoje. Quem crê nisso que diga amém, querido? A profecia em si diz o seguinte: a bênção que foi estabelecida para vocês não mudou. Ela está se aproximando. Você consegue ver pensar nisso? Que aquilo que Deus te prometeu está se aproximando. Está chegando o tempo de acontecer. Não sei quanto tempo você está nessa luta, nesse sofrimento ou nessa dor, mas está chegando. A bênção do Senhor para você, ela não mudou. A promessa, ela não mudou. A profecia, ela serve para nós ainda hoje. Esse povo, ele está tendo a chance de recomeçar, de iniciar uma nova história. Para alguns aqui, está um tempo de recomeçar, querido. Para alguns aqui, está o tempo de iniciar uma nova história. De esquecer que passou. É a profecia para nós hoje. Deus tem coisas novas para você. Tem planos novos.
tem projetos novos. Então, faça o seguinte: esqueça o que passou, que não deu certo, e coloque a sua fé no dia de hoje. Porque se você continuar pensando no que não deu certo, se olhar para frente, você vai continuar sem fé, sem esperança, e vai continuar no mesmo lugar. O Senhor fala que vai abrir um caminho novo para você. Um caminho no deserto. Um caminho onde não há possibilidades. Nós terminamos o ano há pouco tempo. Nós estamos iniciando um novo ano. Estamos no comecinho ainda do novo ano. E tem pessoas que estão ainda pensando no que passou atrás. Tem pessoas que estão pensando no que não conquistou em 2024 e estão lá presas, não consegui isso, não consegui aquilo, e estão se esquecendo que o Senhor está abrindo aqui um novo ano para você fazer tudo de novo. Então eu te pergunto: você está disposto a viver um novo em Deus? Porque é isso que Ele quer fazer. É isso que o Senhor quer propor para nós nesta manhã. Então eu quero começar a falar com você o seguinte: não deixe o passado te controlar. Não deixe ele te dominar. É impossível você arrancar da sua memória aquilo que aconteceu contigo no passado. Você não é um robô, nem uma máquina que alguém vai lá e apaga a sua memória. O que você viveu, você vai continuar lembrando. Não tem como você não se lembrar daquele projeto que você teve trabalho em organizar e que não deu certo por algum motivo, e você acabou perdendo dinheiro, perdendo tempo. Não tem como esquecer isso, tem, amados? Não tem como esquecer disso. Não tem como um filho esquecer um pai que o abandonou. Como é possível alguém esquecer uma agressão física? Como é possível alguém esquecer um ataque moral, um abuso sexual? Quem vai esquecer disso? Quem é capaz de esquecer uma traição? Quem é capaz de esquecer uma calúnia? Quem é capaz de esquecer a morte de um filho? Ou qual é o filho que é capaz de esquecer da morte de um pai? Então, quando o Senhor diz, esqueça o passado, Ele quer dizer, não deixe o passado controlar a sua mente. Não é o passado que vai o quê? Vai definir o teu presente. Viver no passado é deixar de viver o presente, e automaticamente é não ter visão de futuro. Porque você está aqui no presente, mas agarrado no passado. Você não consegue andar, porque o passado está sempre te puxando, está sempre te prendendo. E Deus quer fazer uma coisa nova. Mas para viver o novo, precisamos deixar o passado para trás. Para começar uma nova história, a história antiga precisa ser encerrada. Fechar, terminar. Olha o que diz um outro profeta muito peculiar, que é o profeta Jeremias 29, no verso 11. Ele fala o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. É plano de Deus, um futuro para os seus filhos, amados. Tem pessoas que experimentam o novo em Deus, porque decidem viver agarrados em questões do passado, e Deus está falando sempre de futuro. Paulo, o amado apóstolo, ele escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 13 e 14, ele fala o seguinte: irmãos, não penso eu mesmo já tenha alcançado, porém uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus
em Cristo Jesus. Então, as palavras de Paulo já são bem importantes para quem quer alcançar algum objetivo. No primeiro instante, momento, essa palavra de Paulo, ela é uma exortação para aqueles que foram alcançados pela graça salvadora, vivam com os olhos fitos em Cristo. Porém, o ensinamento ele vai além disso. Ele quer dizer o seguinte: se vivemos pensando nas coisas ruins, naquilo que nos trouxe tristeza, nós ficamos travados pelo medo e a desconfiança e deixamos de aproveitar o que há de bom em Deus. Talvez você não tenha conseguido êxito nos seus projetos. Talvez porque Deus não quis mesmo. Ele tenha te travado. Ou talvez porque você usou uma estratégia errada para aquele momento. Ou então, o tempo não era propício para lançar semente na terra. Então, por isso que não deu certo. Porém, com certeza, esse não conseguir o objetivo gerou em você um desânimo, um cansaço, uma desistência. E aí Paulo, nesse texto que eu li agora, ele fala o seguinte: não fique acomodado. Não fique acomodado. O que nós mais vemos hoje são pessoas acomodadas, que param, que desistem. E aí Paulo fala o seguinte, não penso eu que já tenha alcançado alguma coisa. Paulo dizendo isso. Paulo, quem conhece a sua obra missionária sabe que Paulo, ele teve percalços, teve sofrimentos, mas na sua missão ele foi bem sucedido. Ele cumpriu o propósito de Deus. Ele poderia falar assim, eu já alcancei o meu objetivo. Porém, Paulo, ele estava disposto a seguir em frente, a conseguir mais, e fazer mais. Como diz a canção, gastar a vida. Entregar a vida a Cristo. Ele continua, ele fala assim, liberte-se do passado. Porque ele fala assim no verso 13b, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Paulo declara que ele mesmo não tinha alcançado completamente o seu objetivo. Então ele precisava o quê? Tentar novamente. Mas para isso era necessário o quê? Esquecer aquilo que ficou para trás. A palavra insiste nisso, esquecer aquilo que ficou para trás. Tem pessoas que não conseguem andar para frente, e elas ficam presas ao passado, e daí, presa a esse passado, ela não consegue vislumbrar um futuro maravilhoso. Pessoas que vivem remoendo questões do passado, e traz dor, traz confusão, ela não pensa no futuro. E o pior disso, que também elas ficam presas não só ao passado, mas ficam presas a pessoas do passado, que já foi. A gente sabe que algumas questões, alguns embates trazem dor, trazem dano. E aí aquela pessoa, ela entra na sua mente e ela não sai da sua mente, porque ela te causou um dano. E você amanhece pensando nela, você almoça pensando nela, janta pensando nela, a sua vida é em pensar naquela pessoa que te causou dano. Em algum momento o dano foi tão grave mesmo que é muito difícil, só com muita ajuda do Senhor, que você vai conseguir esquecer aquilo, mas tem questões que são tão pequenas e você continua remoendo aquilo. Pastor, eu não gosto daquela irmã, porque ela pegou meu pote da Tupperware e não devolveu. Só para descontrair aqui, essa semana a gente tirou um dia de repouso, eu e minha família, junto com a família Boulé. Na hora de ir embora, eu percebi que um pote estava sem tampa. Eu criei uma confusão, não foi Dani, uma confusão. Falei, ninguém vai embora sem meu pote. Era uma brincadeira, mas tem pessoas que é assim. Eu não gosto da irmã X. Por quê
que você não gosta da irmã X? Porque ela pisou no meu pé. Vai lá e peça perdão. Não, ela já morreu há 20 anos. Ó, e você remoendo ainda uma dor, está presa, irmã tal, por causa do pisão no pé. São questões que você tem que passar por ela. Seguir em frente. Lucas, no capítulo 17, no verso 32, ele fala assim, ó, lembre-se da mulher de Ló. E aí está fazendo menção, né, uma história muito conhecida nossa, que está lá em Gênesis capítulo 29, que fala sobre uma mulher que foi transformada em quê? Estátua de sal. Uma estátua de sal por apego a coisa que era do passado. Vai haver momentos, amados, que o próprio Deus vai empenhar esforço para arrancar da sua vida, da sua mente, pessoas do passado que te trazem dor. Ou situações do passado de apego. Essa mulher, ela está com seu marido e as suas filhas num local de pecaminosidade, que é a Sodoma. E aí vem os juízos do Senhor para aquele local, porém Deus decide poupar a família de Ló. E fala assim para ele assim, ó, você pega a sua esposa e pega as suas filhas e saia desse lugar e não olhem para... Ó, saia desse lugar e não olhem para trás. Irmãos, tem situações que nós não podemos nem olhar para trás. Nem olhar, porque vai te prender. E aí essa mulher, que deveria ter um passado esquecido, ela ainda era motivada por algumas lembrando do seu coração. Tanto é que ela não conseguiu olhar para trás. Ela olhou para trás imediatamente, que a mulher vira uma estátua. Para algumas pessoas, olhar para trás significa morte. Estamos entendendo, irmãos? É não olhar para trás. É não se prender ao passado. É não se prender a pecados do passado, é não se prender a dores do passado, é seguir em frente. Amém, queridos? Não sei como foi o seu passado, talvez tenha acontecido muita coisa boa no teu passado, e olhar para trás, você pensa que assim, a minha vida hoje está pior do que lá atrás. E você fica sempre falando isso, a minha vida hoje está pior do que lá atrás. Ou seja, você continua preso ao passado. Continua agarrado ao passado. E Deus quer te fazer olhar para frente. É hora de andar para frente. E aí Paulo continua, no verso 13b e 14... Ele fala o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o... Quem aqui tem algum alvo na vida, querido? Muita pouca gente tem alvo na vida aqui. Eu pergunto de novo. Quem aqui tem alvo na vida, amados? E o que você está fazendo? Olhando para trás, o que você não conseguiu, ou já planejando como chegar ao alvo? Paulo exorta a seguir ao próximo passo, que é avançar para aquilo que está o quê? Adiante. É prosseguir, é perseverar. A vida realmente é difícil, querido. Não é só para você não, para todo mundo aqui. Para mim ela não é fácil. Se eu ficar parado pensando na minha vida, olhar para trás, meu Deus do céu. Ela não é fácil. Os seus projetos podem ser bem-sucedidos, mas com certeza você vai encontrar provas pela frente também. Que ela faz parte do percurso da vida. Porém, a palavra me diz o quê? Prosseguir, perseverar. Quem tem perspectivas não fica se lamentando com coisa alguma que deu errado. Ao contrário, comece a partir de agora fazer as coisas da maneira certa. Porque até com os erros,
nós também temos que aprender alguma coisa, queridos. Ele serve para isso, nossas vidas. Nossos erros, ele nos ensinam, nos mostram o que temos que fazer daqui para frente. E eu vou voltar a Isaías, ele fala, eis que faço uma coisa nova. Esta é uma mensagem profética, eis que faço uma coisa nova. E eu quero, como pastor dessa igreja, profetizar para você, eis que faço uma coisa nova. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer fazer de novo em você, renovar em você. Assim como os filhos de Israel, nós também não somos merecedores de nada, querido. Nada que eu faça pode justificar o grande amor de Deus para comigo. E mesmo com esse comportamento reprovável que todos nós temos, Deus ainda quer fazer algo novo em mim. E aí, como explicar isso? É o amor dele. Deus está dizendo assim, amado, nessa manhã, ó, em ti não há merecimento algum, mas eu quero fazer algo novo em você. É decisão dele. É só você o quê? Abrir o seu coração e receber e cumprir o propósito, porque com certeza você vai viver coisas boas. Imagine Davi, amado, Davi, mentiroso, adúltero, conspirador, e planejou um assassinato, mano. E eu sei que você não faz nada disso aqui. E aí esse homem, né? Ele poderia, depois que foi ter o seu pecado exposto, depois que ele passou dificuldade por causa do seu pecado, ele poderia simplesmente falar assim, chega, acabou, não quero mais nada, eu não presto, sou um pecador. Não, ele se arrependeu e seguiu a vida. Se arrependeu e ele continuou e cumpriu o quê? O propósito de Deus. Eu tenho uma referência que eu esqueci onde está, que é o final do capítulo, fala sobre Davi, que fala que ele morreu de boa velhice, gozando de riquezas e prosperidade. Um cara para morrer de boa velhice, amado, com saúde, né? De acordo com a idade dele, ele achou graça em Deus. Tanto é que vocês hoje conhecem Davi como o quê? O homem segundo o quê? O coração de Deus. O que falar de Pedro, que negou Jesus 3 vezes? 3 vezes negou Jesus. Porém, esse mesmo Pedro, quando entendeu o propósito, que reconheceu o seu chamado, ele não olhou para trás nos seus pecados. Não olhou para trás, que ele negou Jesus. Mas ele seguiu em frente. Aí houve uma transformação. Ele cumpriu o propósito, deixou de ser pescador de peixe e foi um grande pescador de homens, de almas. Que para a gente também é um ícone hoje. O que falar de Jó? E aí? Fala desse homem. O homem que tinha tudo. De repente ele perdeu tudo literalmente. Perdeu a família, perdeu o dinheiro, ele perdeu a saúde, ele perdeu amigos. Mas ele não ficou olhando para trás, ele continuou olhando para Deus, para o alvo dele. E o Senhor fez com ele o quê? Restituiu em tudo que ele perdeu, amados. Então, amados, assim diz o Senhor, vocês não podem fazer nada para mudar o passado, já aconteceu. Então não fique preso ao passado. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Deixa eu pegar aqui uma água aqui, eu estou com a garganta seca já. Só um minutinho só, por favor. Houve uma época em que os filhos de Israel ficaram 40 anos em escravidão no Egito, até que Deus levantou Moisés para libertá-los.
Depois de muita resistência, eles saem do Egito. Em seguida, Faraó sai em perseguição para matá-los. Quando os filhos de Deus chegam até o Mar Vermelho, eles se viram encurralados. Atrás havia um exército fortíssimo de Faraó, cada vez mais perto, e à frente havia o Mar Vermelho. Então o Senhor vem, intervém na história, na situação, o mar se abre e todos passam a pés enxutos. E aí eu creio que da mesma forma que o Senhor abriu o Mar Vermelho, abriu um caminho aonde não havia caminho, da mesma forma o Senhor está abrindo um caminho novo para cada pessoa que está aqui. Um caminho de possibilidades, um caminho de esperança, um caminho de milagres. Eu estou caminhando para o final, ainda no livro de Isaías, no verso 19, ele termina os textos que eu li, falando o seguinte: até no deserto eu vou abrir um caminho e riacho no ermo. Até no deserto. Gente, deserto e ermo, elas são referentes de lugares de impossibilidades. Local de improdutividade, aonde ninguém quer viver. Local inapropriado para a vida. Ao olhar para si mesmo, é uma pergunta. Ao olhar para você, o que você está vendo? Possibilidades ou impossibilidades? Pense um pouquinho. Você vê em você possibilidade? Ou você vê em você impossibilidade? E observe o que Deus está falando contigo nessa manhã. Aonde não há possibilidade, eu vou abrir possibilidade. Aonde não há caminho, eu vou abrir um caminho. Aonde há ermo, local vazio, eu vou produzir algo novo que você não sabe nem o que é. Então, antes de eu partir para o tempo de oração com vocês, eu quero orar com vocês nessa manhã sobre isso, eu queria que você parasse e pensasse, o que o teu passado te produziu? O que o teu passado te produziu? Eu queria pedir que viesse aqui na frente dos músicos, por favor. O que o teu passado te produziu? O teu passado, por acaso, fez de você um terreno vazio, fez de você uma pessoa seca, de você uma pessoa improdutiva, uma pessoa sem perspectiva de vida. Então, amado, por favor, não deixe esse passado te dominar e ouça a voz do Senhor, Ele te faça uma coisa nova. Preste atenção numa coisa, queridos. Preste atenção numa coisa que Deus está falando com pessoas bem específicas aqui nesse momento. Sabe aquele projeto que ardeu no teu coração, lá atrás, no qual você ficou dias pensando no projeto, passou mais dias escrevendo sobre o projeto, rascunhando o projeto, calculando, vendo preços. E aí depois, com o tempo, você acabou desanimando, porque pensou assim: como que eu vou dar sequência a esse projeto se nada que eu faço prospera? Como que eu vou dar sequência a esse projeto se tudo que a minha família faz não prospera? Como dar sequência a esse projeto? Você olha para trás e meu avô faliu no seu projeto, meu pai faliu, meu irmão faliu, então com certeza, se eu botar a mão nisso, eu vou falir também. E você acabou pegando o projeto e botando aonde? Na gaveta, arquivando esse projeto. Então, eu te falo nessa manhã, volta lá naquela gaveta. Volta lá naquele arquivo de Word. Volta na sua mente e pegue esse projeto de volta. Porque se naquela época não havia um caminho,
A partir de agora, o Senhor vai fazer um caminho novo. Se naquela época não havia condições financeiras, o Senhor vai prover os meios. Mas você precisa ir lá e pegar o projeto e trazer de volta. Amém, queridos? Você que parou o seu curso, ou a sua faculdade, não sei em que momento que foi aconteceu isso, mas você parou porque uma pessoa enviada do capeta te disse que você não tinha condições de se formar. E talvez tenha sido um professor seu. Ou talvez você, ao fazer a primeira prova, a sua nota foi tão baixa que na sua mente veio: eu não consigo. E você parou. Chorou porque ficou no deserto. Mas você parou. Então eu te digo nessa manhã: volte da onde você parou. Pare de chorar aquilo que ficou no passado e traga de volta a sua esperança. Você é capaz. Com certeza você vai ter dificuldade de se formar, vai ter que se esforçar, estudar, virar noites em claro, mas volte para lá e faça o seu melhor. E eu quero estar na sua formatura. Amém, queridos? Amém, queridos? É para você essa palavra, e você sabe que é contigo. Não vai esperar, em fevereiro, em março, em junho, não. É agora. Agora, é imediato. Domingo, sem domingo, entra no computador, vê os seus cursos e começa a planejar de volta. Eu quero fechar contando uma experiência vivida na minha casa. No dia 25, Deus vai dar um culto, ação de graça, vai falar da vida, você não tem noção. É legal que Deus fez todo o programa do culto já, tá? Ela que fez. Tudo, quem vai dar palavra, quem vai cantar, e está lá nesse mover. E ela vai falar. Sabe que a mulher precisa falar, ela quer falar. Mas o que eu vou falar aqui agora, já conversei com ela em casa antes, ela me autorizou a falar sobre isso. Foi um outro tempo que nós vivemos de enfermidades em casa. Tem mais ou menos 11 anos. Foi um pouquinho antes de casar a Dani e Lucas. E aí uma tarde ele começou a passar mal. Não sabia o que era ainda. Não tínhamos plano de saúde. E aí corremos com ela para a UPA. Ela foi medicada, né? Ela foi medicada, aquela maneira que vocês sabem qual é. Voltou para casa e continuou passando mal. Continuou, não sabíamos o que era. No dia seguinte, ele piorou, e piorou muito, muito, muito. Ao ponto dela ter convulsão mental. Não me conhecer, não conhecia quem estava perto. Falar coisa com coisa. A gente não sabia, mas a glicose dela estava muito alta, muito alta. E ela chegou ao ponto de morrer. E aí, no desespero que eu fiquei, eu liguei para o seu Farney, você lembra disso? Ele foi para minha casa com a pastora Patrícia, e eu morava na Vila Emil ainda. Naquela casa estava seu Farney, Patrícia, eu, Deise, Lucas, Dani, e a minha cunhada disse. Ela está assistindo o culto hoje, que ela falou que assistiu o culto hoje. Minha cunhada argentina é uma bênção na nossa vida, ela é um anjo de Deus, disse a amada. E aí, a pastora Patrícia foi, ligou para a doutora Vanessa, alguns conhecem aqui, a doutora Vanessa, que deu algumas instruções do que fazer naquele momento, mas nada resolvia. E aí, desde na sala, com a pastora Patrícia, eu na cozinha chorando, eu abracei o seu Farney, comecei a gritar: vai acontecer de novo! Lembra disso, Farney? Eu agarrei ele, só chorava e gritava: vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Aí você pergunta: vai acontecer de novo o quê? Na minha mente, eu voltei ao passado. A minha sogra, a mãe da Deise, ela ficou doente pouco tempo
pouco tempo antes de nós casarmos. Ficou doente, ela foi internada no antigo São José, aqui em Mesquita. A gente naquela apreensão do casamento, e ela doente, e aí chegando os dias, tal. E aí, de forma de Deus, que o tempo foi de Deus, ela ficou boa. Teve alta, voltou para casa, fechamos toda a questão do casamento, da festa, tal. Teve casamento que ela foi, dia depois, ela voltou a ficar doente, foi para o hospital e não saiu mais. Ela faleceu lá no hospital. Então a gente entendeu que Deus liberou ela para vir para o caminho da filha. E na minha cabeça só vinha aquela questão: Deus vai morrer porque Daniela está casando. Só vinha na minha cabeça. Eu gritava, eu chorava, não sabia o que fazer. E de repente, a pastora Patrícia, eu vou usar aqui um termo, não sei se eu posso usar esse termo aqui agora, mas vou usar esse termo. Uma loucura do Espírito Santo, loucura. Ela começou a gritar na sala com a Deise: você não vai morrer. Você vai ver a sua filha casar, você não vai. Ela gritava na sala isso. Você vai ver os seus netos nascerem. No momento onde eu estava preso no passado, foi preciso alguém puxar para o presente. Vai ter momentos que alguém vai te trazer para o presente. Então, aceite isso, querido. Aceite, não questione. E aí, depois daquela gritaria na sala do Espírito Santo, começou a acontecer algo, Deus começou a abrir caminhos. Porque alguém falou que assim: pastor, ligue para o Ademar. O Ademar, não sei se alguém aqui não deve conhecer mais. Ademar era um jovem médico da nossa igreja, que ele trabalhava na posse. Liga para ele, porque ele pode auxiliar comentando na posse, porque o caso era muito grave. E aí eu liguei, não sei se fui eu, se foi o Lucas que ligou para o Ademar. Aí ele me falou assim: ele disse o seguinte: pastor, eu tirei folga hoje, não era minha folga, vou querer descansar um pouquinho. Eu tirei folga, não estou na posse. Ele perguntou assim: pastor, você mora onde? Eu moro na Vila Emil, na rua Vila São Paulo. Ele falou assim: sério, pastor, eu tirei folga e eu quis visitar um amigo, eu estou numa rua atrás da sua. Ele estava numa rua atrás da nossa. Em poucos minutos ele chegou lá em casa, colocou dentro no carro dele e entrou na posse no carro do médico que atendeu ela. Gente, é Deus abrindo caminho no deserto, querido. Oh, meu Deus do céu, e aquele tempo no hospital foi um mover, foi tanto milagre que nós vivemos ali. Então eu quero orar por pessoas que estão hoje querendo deixar o passado para trás, as dores para trás, e seguir para frente, e seguir para o alvo, para aquilo que Deus preparou para você, para aquilo que Deus separou para você. Algumas pessoas aqui estão vivendo um tempo de dor. Algumas pessoas que estão me ouvindo estão vivendo um tempo de dor, um tempo de enfermidades dentro de casa. São situações que a pessoa se pergunta o porquê disso e o para quê disso e não encontram resposta. É um deserto. Mas com certeza Deus está abrindo um caminho. Com certeza Deus está fazendo algo novo. Vamos ficar de pé, queridos. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, Esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus. Esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui transformando histórias. te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus. Esse é quem tu és. Eu não fiz ainda um apelo de oração, mas alguns irmãos já vieram aqui na frente. Se você também quer se juntar a esse grupo que está aqui, que eu também faço parte dele, e começar a viver um novo em Deus, novas experiências em Deus, começar a vislumbrar um caminho novo. O Senhor está fazendo um caminho novo, um caminho de cura, um caminho de milagres, um caminho de possibilidades, um caminho onde você vai passar pelo deserto, sim, vai ter pão, vai ter água, vai ter todo o suprimento possível. É um novo tempo para você, é um novo tempo para você, é um novo tempo, é um novo tempo. Por favor, pastores, diáconos, por favor, retire a cadeira para trás. Tem pessoas que não vêm para cá e não tem mais espaço. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Está chegando a resposta. Está chegando a resposta. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta.
de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho Eu profetizo a sua vida. luz na escuridão. Eu profetizo a sua vida Esse é quem tu um novo tempo para a sua empresa. Um novo tempo para a sua empresa. Um tempo de transformação. Que talvez você tenha que mudar de ambiente. Que talvez você tenha que mudar o tipo de serviço prestado. Mas você vai viver o novo de Deus na sua empresa. Eu profetizo por sua vida um tempo novo, ministerial, de algo que foi interrompido. E eu profetizo restauração ministerial. Restauração ministerial. Eu profetizo ventre aberto nesse lugar. Eu profetizo ventre aberto nesse lugar. Pessoas que não podiam engravidar, que nesse ano vão engravidar, em nome de Jesus, porque o Senhor está fazendo um novo caminho, o caminho que a medicina não deu conta. Então o Senhor vai abrir. Oh, um Deus de milagre, é um Deus de milagre, é um Deus de milagre, é um Deus de milagre. luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, Esse é quem tu és. Você que está aqui na frente, eu quero te convidar você a erguer as suas mãos o mais alto que você puder. Erga as suas mãos o mais alto que você puder. E agora comece a pedir ao Espírito Santo que venha te revestir para você viver esse novo. Abra sua boca e fala assim: Espírito Santo, me reviste de poder, de unção, sabedoria, para eu receber esse novo, para eu enxergar o novo caminho. O Senhor está abrindo a sua visão para enxergar o novo caminho. Oh, e se você puder, você agora aplauda o Senhor, o Deus poderoso. E assim você pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Amém. Se alguém que veio aqui à frente